Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O dia seguinte ao incêndio do Museu Nacional do Rio. Defesa Civil interdita o prédio e governo anuncia 10 milhões de reais para reforçar a segurança da estrutura. E o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica tem pequeno avanço no ensino médio, mas segue abaixo da meta. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa indo diretamente ao Rio de Janeiro, onde o repórter Maurício de Almeida está agora com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Boa noite, Maurício. Você me ouve? Olá, Mariana, eu escuto sim, boa noite. Eu estou aqui ao lado do ministro da Cultura. Ele e o ministro da Educação visitaram aqui o que aconteceu aqui no Museu Nacional, anunciaram 10 milhões de verba, uma verba emergencial para iniciar a recuperação aqui do museu. Para dar mais detalhes de como vai ser esse processo de recuperação, vou conversar justamente com o ministro. Boa noite, ministro. Como é que vai funcionar esse projeto? Foi criado um grupo de trabalho que vai atuar diretamente aqui no Museu Nacional. Isso, nós constituímos hoje um comitê executivo que vai conduzir esse processo de revitalização do Museu Nacional e nessa primeira reunião estabelecemos o passo a passo e o cronograma. A primeira etapa é uma etapa emergencial, uma etapa de rescaldo, de tratamento do acervo que ainda está aí dentro, que eventualmente possa ser recuperado, também de contenção das paredes, enfim, uma série de intervenções básicas necessárias para que o restante aconteça e para isso o Ministério da Educação vai liberar 10 milhões de reais para que seja possível contratar uma empresa com esta finalidade. Isso vai acontecer esta semana, né? Além disso, definimos outras 3 etapas muito importantes. Quer dizer, a próxima etapa vai ser a contratação do projeto básico e do projeto executivo para a obra. Finalmente, depois teremos a etapa da obra e a etapa da recomposição dos acervos. A ideia é que possamos fazer uma campanha internacional e mobilizar patrocinadores aqui no Brasil também, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, para que possamos trazer novos itens, novas coleções para o acervo do museu, de maneira a recompor este acervo. Ministro, o que fazer para que tragédias como essa não se repitam, já que aqui, infelizmente, era uma tragédia anunciada devido aos grandes problemas que o museu enfrentava? Lamentavelmente, nós conseguimos fechar um patrocínio do BNDES para o Museu Nacional. Esse patrocínio foi contratado em 6 de junho, mas os recursos não chegaram a tempo de evitar essa tragédia. Eu espero sinceramente que isso tenha sido um alerta para gestores, um alerta para autoridades, um alerta para todos envolvidos no meio cultural. É fundamental que medidas sejam tomadas pelos responsáveis por cada museu, por cada instituição, para que algo assim não aconteça em outras instituições. Medidas preventivas, medidas de zelo, de cuidado. É preciso valorizar e cuidar mais e melhor do nosso patrimônio cultural. Ministro, acredita que assim que o Corpo de Bombeiros liberar o museu, já dá para começar um trabalho inicial de restauração, restaurar as partes internas e fazer uma exposição com algum material que tenha sobrado? Não, olha só, a ideia agora é que a Polícia Federal está trabalhando, a COP também está trabalhando para a elaboração dos relatórios de perícia, né? Eles estão buscando identificar as causas do incêndio ou a causa do incêndio, isso é absolutamente fundamental. Assim que esse trabalho terminar, a empresa que vamos contratar para os trabalhos emergenciais, ela entrará aqui no museu e desenvolverá essa primeira etapa. Por enquanto, não há previsão de uma exposição. É importante dizer que, além do que eventualmente tenha sobrado aqui no imóvel do Palácio, todo o acervo que está no Horto, que é aqui ao lado, não foi afetado
pelo incêndio. Então nós temos lá a Biblioteca Central, com mais de 500 mil livros, nós temos o acervo de botânica, o acervo de arqueologia, temos um acervo de vertebrados, enfim. Lá tem muita coisa também que não foi afetada, mas é óbvio que o que nós perdemos aqui é uma perda imensa, gigantesca, que deve ser lamentada. Muito obrigado, ministro. Eu preciso liberar o ministro, que ele tem outras entrevistas, outros colegas que estão tentando também descobrir informações, mas o que o ministro falou é importante. Hoje, a vice-diretora do museu disse que 2 laboratórios não foram afetados, o de vertebrados e o de botânica. Esse material poderá ser utilizado nas exposições. Parte do laboratório de minerais também foi recuperada ontem durante o incêndio e também esse material poderá ser utilizado. E o meteorito de Bindegor, que pesa mais de 5 toneladas, que fica aqui na entrada do museu, obviamente não foi afetado pelo incêndio, já que meteoritos aguentam altas temperaturas. Agora é lentamente iniciar esse trabalho de restauração, de recuperação, para tentar salvar um pouco desse grande patrimônio da humanidade. Não é patrimônio só brasileiro, são 200 anos de história que o Museu Nacional guardava. Ontem eu estive aqui fazendo a cobertura do incêndio, realmente cena muito triste vendo esse museu sendo destruído. E agora vamos direto à redação da TV Brasil, aqui no Rio de Janeiro, onde está Marcelo Castilho, que tem outros detalhes das repercussões sobre o incêndio aqui no Museu Nacional. Boa noite, Marcelo. Oi, Maurício, boa noite a todos. O incêndio no Museu Nacional comoveu todo o Brasil. Pesquisadores de todo o país se uniram em protesto contra o incêndio que destruiu a maior parte do acervo. Para todos, o dano é irreparável. Vamos ver o que disse o historiador Milton Teixeira. Eu estive agora lá nas ruínas e conversei com os museólogos que percorreram a busca de alguma coisa e disseram que não sobrou nada. Eu tinha esperança que alguma coisa estivesse recolhida na reserva técnica, mas o que tem é muito pouco. E só sobreviveram os cristais e o meteoro, né, que esse aguenta temperaturas até maiores. Todo o resto se perdeu. Em nota, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul diz que o triste fim das coleções das obras de arte, dos achados arqueológicos e paleontológicos, além dos documentos que estavam ali salvaguardados, representa um duro golpe para a memória do nosso país. A nota da Universidade Federal Fluminense fala de uma calamidade para a ciência brasileira e uma perda irreparável para a memória nacional. Na manhã desta segunda-feira, centenas de pessoas se reuniram na Quinta da Boa Vista, onde fica o museu, em uma manifestação em defesa do local. Na maioria, estudantes da UFRJ. Inicialmente, o projeto se concentrou na entrada da Quinta. Depois, os manifestantes tentaram entrar e houve confusão no local, com agentes da Guarda Municipal usando spray de pimenta e bombas de efeito moral. Mais tarde, após uma negociação, os militantes conseguiram entrar e ficaram mais próximos do Museu Nacional. O ato incluiu um abraço simbólico no museu. Muita gente se emocionou e até chorou. O príncipe João Henrique de Orleans e Bragança, trineto de Dom Pedro II, atribuiu o incêndio que atingiu o Museu Nacional ao descaso das autoridades. Para ele, houve negligência nos cuidados e na atenção do local. Vamos ouvi-lo. Meu sentimento é mais de revolta do que de tristeza, porque poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado, faltou água na hora de apagar o fogo, os hidrantes, a coisa mais básica. Só tinha uma escada mais giro para debelar esse fogo num prédio de 16 mil metros quadrados. Em entrevista exclusiva à Rádio Nacional, o príncipe afirmou que vai emprestar peças de seu acervo particular para tentar restaurar parte das perdas ocorridas com o incêndio. Mariana. Obrigada, Marcelo Castilho, pois é todo mundo aí comentando das perdas irreparáveis para o Brasil, para a história e para a ciência brasileira, mas o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro é notícia também em veículos de comunicação de todo o mundo. O jornalista Moisés Rabinovich é quem traz um panorama da cobertura internacional sobre o caso para a gente. As chamas do Museu Nacional se propagaram pelo mundo. Estão nos sites e televisões internacionais atualizados a cada novidade. Só 2 jornais impressos conseguiram dar fotos do incêndio por causa do fuso horário. Um deles, o chileno El Mercúrio, com o título Brasil perde 200 anos de história. Impressionante, diz El Clarín argentino. A BBC de Londres lista o que havia de mais importante no acervo do museu, começando por Luzia, o fóssil mais antigo encontrado no Brasil. Dinossauros, o meteorito Bendegó, o trono de Daomé e múmias. A CNN lembra que o museu estava comemorando o seu bicentenário.
O El País espanhol conta que o incêndio comove o país e a comunidade científica, que o atribuem à negligência. No Le Monde da França, tristeza e indignação podem render uma manifestação de protesto nesta segunda-feira. E o New York Times destaca que pesquisadores e funcionários faziam vaquinha para pagar a limpeza do museu. Uma frase no HuffPost é impactante. O Brasil perdeu o passado, mas também o futuro. O pedido de desculpas às futuras gerações, feita pelo urbanista Washington Fajardo, aparece em vários jornais. Ele conclui: somos uma grande nação desmemoriada. Agora são cinzas o que deveria inspirar os jovens a guiar a nação. Moisés Rabinovici, que apresenta hoje o programa Um Olhar sobre o Mundo e fala de biodiversidade com Arthur Mariante, pesquisador da Embrapa, que hoje é o 5º maior banco genético do mundo. E a TV Brasil vai reexibir amanhã, na terça Conhecimento, o episódio da série Conhecendo Museus, sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O programa vai ao ar às 10h15 da noite e traz um passeio pelo acervo de mais de 20 milhões de itens. Confira. O Museu Nacional tinha um acervo de cerca de 20 milhões de itens. Em 1818, Dom João fundou o Museu Nacional no Campo de Santana, centro da cidade. A TV Brasil reapresenta Conhecendo Museus, Museu Nacional do Rio de Janeiro. Hoje, 10h15 da noite. Corrigindo, é amanhã, 10h15 da noite. No próximo bloco, a gente traz mais notícias dos corredores do poder para você. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente começa a segunda parte do nosso noticiário falando de educação. E, mais uma vez, as informações nessa área acendem o sinal de alerta. O Ministério da Educação divulgou hoje os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. A meta estabelecida para 2017 foi cumprida apenas nos anos iniciais do ensino fundamental. Já no ensino médio, etapa mais crítica, o índice avançou um pouco, depois de ficar estagnado por 3 divulgações seguidas. Quem traz os detalhes é a Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional. Jéssica. Bom, Mariana, como você disse, a meta do IDEB foi alcançada na etapa que vai do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Essa etapa alcançou nota 5,8 numa escala que vai de 0 a 10. A meta era de 5,5. Em relação ao ensino médio, considerada a etapa mais crítica, o índice avançou 0,1 ponto, chegando a 3,8. A meta para 2017 era 4,7. Além de não terem batido a meta, houve ainda redução no valor do IDEB entre 2015 e 2017 no Amazonas, Roraima, Amapá, Bahia e no Rio de Janeiro. O estado com o melhor IDEB foi o Espírito Santo. Nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, a meta não é alcançada desde 2013. Em 2017, novamente, o país não conseguiu os 5 pontos esperados. O IDEB é o principal indicador de qualidade da educação brasileira. O índice avalia o ensino fundamental e médio no país com base em dados sobre a aprovação nas escolas e desempenho dos estudantes no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Na análise do INEP, os números mostram avanços, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental e algumas preocupações que precisam ser discutidas nas escolas. Mari. Sem dúvida, muitas preocupações, né, Jéssica? Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, ainda sobre esse assunto, a gente traz a nossa série de reportagens produzidas pela TV Brasil sobre grandes temas nacionais. E resolver os problemas que afetam o sistema público de educação é um dos desafios que os novos governantes terão que enfrentar. Na reportagem especial de hoje, a repórter Manuela Castro vai mostrar quais são os grandes gargalos a serem resolvidos na educação. O acesso universal à educação no Brasil está longe de ser uma realidade. Mesmo na faixa de idade em que é obrigatório matricular crianças e jovens nas escolas, dos 4 aos 17 anos, ainda faltam muitas vagas.
Os principais gargalos estão no ensino médio, em que 1.300.000 adolescentes entre 15 e 17 anos não estão estudando, e na pré-escola, onde faltam 450.000 vagas para crianças de 4 e 5 anos. O ensino superior, que não é obrigatório, é o mais difícil de alcançar. Apenas 15% das pessoas com mais de 24 anos estudaram em universidades ou faculdades. Tem estudantes, jovens brasileiros abandonando a escola, porque muitas vezes não está encontrando nessa escola uma perspectiva de vida, de futuro. No quesito qualidade, o Brasil fica nas últimas posições quando comparado a outros países. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que mede o desempenho escolar em 70 países, mostra que o Brasil alcançou a posição de número 63 em ciências, 59 em leitura e 66 em matemática. O PISA também aponta que no Brasil, o custo por aluno entre 6 e 15 anos é de $38, menos da metade da média do que se investe por aluno nos outros países pesquisados. Além da carência de recursos, falta também valorização dos professores. Melhorar essa qualidade significa que a gente vai precisar formar professores bem formados na sua área de atuação, dar formação continuada, garantir um piso salarial. Uma das principais demandas da população que chega às secretarias de educação em todo o país é vaga em creches e pré-escolas. Aqui no Paranoá, uma das cidades com o menor número de escolas por crianças do Distrito Federal, surgiu o Mão Amiga, um colégio gratuito financiado por doações. O projeto é uma das iniciativas que buscam driblar as carências da educação no Brasil. Foi inaugurado em Brasília este ano. Já atua em São Paulo e em mais 20 países por meio de uma fundação internacional. Recebe recursos de uma escola particular sem fins lucrativos e de doações de empresas e pessoas que apadrinham crianças. O colégio atende inicialmente 100 crianças de 3 e 4 anos. Em 2019, vai abrir novas séries. Para estudar aqui, a renda familiar deve ser de até um salário mínimo e meio. Alguns foram indicados pelo Conselho Tutelar ou pelo Ministério Público. Aí então, a educação, com tantos problemas, como um dos principais temas a serem enfrentados por todos que estão se candidatando neste ano. Olha, aí falando sobre eleições, a gente acompanhou aqui na última sexta-feira o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que decidiu barrar o registro de candidatura do ex-presidente Lula. Agora, o Partido dos Trabalhadores promete recorrer em todas as instâncias possíveis sobre esse assunto. Vamos até o TSE, onde está o repórter Paulo Leite, que vai contar os detalhes sobre isso para a gente. Paulo, a campanha petista quer ir à ONU e ao Supremo Tribunal Federal para tentar garantir a candidatura de Lula, né? Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. O PT já havia anunciado que iria recorrer no fim de semana. E os detalhes sairão hoje. O partido vai à ONU, vai ao Supremo Tribunal Federal e também vem aqui ao Tribunal Superior Eleitoral e vai começar pela ONU. Afinal, foi o Comitê de Direitos Humanos da ONU que recomendou aqui ao país que o ex-presidente Lula participe do processo porque não existe o chamado trânsito em julgado, que é quando não existe mais recursos disponíveis na Justiça. O ex-presidente Lula foi condenado, mas em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre. Esse é um ponto. O segundo ponto é recorrer ao Supremo Tribunal Federal já amanhã. E o terceiro ponto é um recurso aqui ao Tribunal Superior Eleitoral, tudo isso para tentar fazer com que o ex-presidente Lula seja o candidato do partido do PT às eleições presidenciais deste ano. Lembrando, como você disse aí hoje, há pouco, que entre a noite de sexta e a madrugada de sábado, agora esse último, o que o Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura, barrou o registro da candidatura do ex-presidente Lula, deu 10 dias para que o partido troque de candidato e permitiu que o ex-presidente Lula participe dos programas de rádio e TV, mas na condição de apoiador, com 25%, ocupando, portanto, até 25% do tempo. Hoje, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, candidato a vice da chapa, falou mais uma vez, reforçou que ele, Haddad, é candidato a vice da chapa. O PT, portanto, vai, com todos os recursos, tentar
que o ex-presidente Lula seja o candidato, portanto. Ainda falando aqui sobre o Tribunal Superior Eleitoral, tem chegado aqui vários pedidos para barrar os programas do PT no rádio e na TV. O ministro Luiz Felipe Salomão, aqui do Tribunal Superior Eleitoral, barrou a veiculação do programa de sábado do PT, que foi ao ar justamente porque o ministro entendeu que fazia propaganda do ex-presidente Lula. Também chegaram pedidos pedindo para barrar a candidatura, o programa na TV, mas o partido PT já disse que ajustou esses programas e, portanto, eles estariam aí dentro dos padrões. Mária, com você. Obrigada, Paulo Leite, falando com a gente, então, com todas as informações aí sobre eleições lá do Tribunal Superior Eleitoral. Olha, e amanhã você terá a oportunidade de conhecer as ideias de mais um candidato à presidência da República. A empresa Brasil de Comunicação retoma a sua série de entrevistas com os presidenciáveis. Todos os candidatos foram convidados e a ordem das entrevistas foi definida por sorteio feito na presença dos assessores partidários. Agora será a vez de João Goulart Filho, do PPL, ser sabatinado. Amanhã, na série de entrevistas com os candidatos à presidência, João Vicente Goulart. 5h30 da tarde, ao vivo. Eleições 2018. O caminho até o Planalto, na TV Brasil. Jornalistas da TV Brasil, da Rádio Nacional e da Agência Brasil vão fazer as perguntas. Rosiane Kennedy vai mediar a sabatina, que será transmitida ao vivo pela TV Brasil por 5 emissoras da Rádio Nacional e em tempo real pela Agência Brasil. A entrevista também será disponibilizada para mais de 5.000 emissoras de rádio de todo o país e para 39 emissoras de TV públicas. Fica, então, o convite para você conferir conosco o que João Goulart Filho tem a propor amanhã, às 5h30 da tarde. Esta semana, há a previsão de mais um esforço concentrado no Congresso Nacional. E em meio a vários boatos circulando nas redes sociais sobre uma possível volta da greve dos caminhoneiros, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, cobrou hoje à tarde que os parlamentares aprovem medidas provisórias que foram editadas para pôr fim à paralisação que ocorreu em maio. Entre estas medidas está, inclusive, a que estabeleceu o subsídio para o preço do óleo diesel. A pauta principal do governo, segundo ele, será a aprovação dessas e de outras MPs que estão paradas na Câmara e no Senado. Mas, além da aprovação das medidas provisórias, há a preocupação com o julgamento que o Supremo fará sobre a constitucionalidade justamente da MP que criou a política de preço mínimo do frete, que já foi aprovada no Congresso e é questionada por entidades da indústria e da agropecuária. E olha, um outro tema que a gente lembra que também está parado na Câmara dos Deputados, aguardando votação no plenário, é aquele projeto de lei que muda toda a regulamentação para uso e comercialização de agrotóxicos no Brasil. Ele pode ser incluído na pauta, se houver deliberação, pelas lideranças partidárias. E aí, ainda sobre esse tema, eu converso com a Carolina Pimentel novamente. Aliás, novamente não, né, Carol? Você ainda não entrou conosco hoje. Pois é, eu converso com a Carolina Pimentel porque já há algum tempo vem se arrastando na justiça uma briga sobre o uso de um dos principais agroquímicos usados nas lavouras brasileiras, que é o glifosato. A Carol vai contar pra gente que teve hoje uma decisão liminar, que na verdade houve uma decisão liminar, né, Carol? E ela hoje foi derrubada. Isso mesmo, Mariana. Boa noite para você, boa noite a todos. Bem, uma decisão provisória impediu o registro de produtos à base de glifosato e de mais 2 substâncias que são os agrotóxicos usados contra ervas daninhas na agricultura. E isso aconteceu no último dia 7 de agosto. Uma liminar da 7ª Vara da Justiça Federal em Brasília havia determinado a suspensão do uso e também da venda dessas substâncias até que fosse feita uma reavaliação toxicológica pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A liminar ressaltou que o glifosato é apontado como possível cancerígeno pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e também pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva.
Mas o desembargador Cássio Nunes Marques, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aqui em Brasília, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União e derrubou a liminar, com o argumento de que retirar esses produtos do mercado pode trazer impactos negativos à economia do país e também à população. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, comemorou a decisão judicial. Ele havia afirmado que a suspensão das substâncias prejudicaria a atual safra de milho e soja, que é feita com base no uso do glifosato para combater as pragas. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Bom, com isso a gente encerra o nosso noticiário de hoje. Para você, uma ótima noite e até amanhã.